Quando mais novo, um amigo e eu, Luiz, tínhamos o hábito de ler poesias e cometê-las também. Era um tempo em que a gente estava livre da urgência das moedas, em que as discussões de política e de economia só nos apareciam como metáforas das próprias poesias. Ao mesmo tempo, era um tempo em que as poesias elas não estavam enriquecidas com a doçura de um amor que se perde, de um amor que fica, de um amor que está, ou daquela inocência que nós, de certa forma, projetávamos para a poesia. E foi nessa época que a gente encontrou o primeiro livro o primeiro poeta que eu vou começar a comentar aqui nessa série de bate-papos que eu farei com quem estiver aí do outro lado ou comigo mesmo, para tentar pensar essa relação com a literatura. E esse poeta foi Augusto dos Anjos. E Augusto dos Anjos foi muito interessante porque ele permitiu estender as fronteiras do que nós entendíamos como literatura. Augusto dos Anjos abriu um arsenal novo de metáforas, de palavras, que nós, de certa forma, não tínhamos autorização para colocá-los aqui dentro. E foi interessante quando, uma vez, conversando com meu pai, eu falei com ele sobre o ato de cometer poemas, e ele rindo falou: e qual era o seu poema preferido? Seu poeta preferido? Eu estava nesse momento cheio de Augusto dos Anjos, falei sem titubear, Augusto dos Anjos, e meu pai lá em Fortaleza disse: o poeta dos bêbados, né? O poeta dos alcoólatras, dos seres da rua. E começou a recitar o poema As Cismas do Destino. E se recitou aí uns 4 ou 5 quartetos sem problema nenhum de memória. Esse é aquele poema que diz: Recife, Ponte Buarque de Macedo, eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Então esse é meu pai, seu Parsifal, que tinha alguns defeitos também, né? E com o Luiz a gente fez várias leituras. Esse livro é dessa época, então esse livro está comigo há pelo menos aí 25 anos, um pouquinho mais. E as marcas da leitura estão aqui porque nós somos leitores carinhosos, nós comentamos, nós botamos notas a lápis, né? E o Augusto dos Anjos é um escritor que permite que vários dos seus textos se tornem clássicos, né? E vários deles deveriam ter se tornado clássicos. Mas o mais famoso deles é o Vê-se, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável vive entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, cospe nessa boca que te beija. Esse é Augusto dos Anjos, esse provavelmente é o seu poema mais famoso, pelo menos é o que eu escuto mais. E desses dois momentos, né, tem um terceiro momento que me vem à lembrança e que marca a presença da poesia no meu dia a dia,
que foi um professor da Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso. Assim que eu cheguei ao Rio de Janeiro e que fui fazer, acho que é a quarta série, agora quinto ano, na escola municipal, o professor Freire, professor de língua portuguesa, quando eu passei para o ginásio, quinta série, sexta série, era um professor que nos ensinava a língua portuguesa e fechava as aulas com a recitação, a declamação de um poema, quase sempre, pelo menos que eu me lembre, decorado. Então, agora que eu gostaria de retomar a minha leitura com poesia, com um pouco de liberdade, sem a preocupação de um acadêmico ou de um especialista, apenas ver por onde essa poesia passou. Eu, em homenagem a meu amigo Luiz, em homenagem ao meu professor Freire, em homenagem à Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso, aos professores públicos, a nossa esperança, a nossa fé, em homenagem a Augusto dos Anjos, lerei Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais irradiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Com os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos. E erguendo o gláudio e brandindo as hastes, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos.